Nada. Bom dia. Para você também. Então, pessoal, bom dia novamente para todos e todas. Bom Somos nós, dia. então. Olha só, ficamos sem Rosana. Que medo, hein? Que difícil. Rosana coloca para a gente essas tarefas muito difíceis de dar uma aula para os alunos da graduação, né? Vocês me escutam bem? Sim. Então, pessoal, como você já sabe, eu tenho acompanhado a Rosana nessa disciplina de estágio, né? Por conta do doutorado. E vocês também já sabem, como a Rosana já falou, que eu sou da literatura brasileira, né? E estou aqui junto com vocês na literatura portuguesa, para cumprir os créditos referentes ao estágio. Então, já adianto também que eu não sou especialista em literatura portuguesa como Rosana, e também que eu não tenho tantos anos de aula, de administração de aula, de ensino como Rosana. Estou aí começando, né, a dar aula, começando a fazer pesquisa, já tem um pouco mais de tempo, mas pesquisa é uma coisa, dar aula é outra, né? Então, cada atividade demanda da gente um certo esforço. Mas eu confesso para vocês que eu preparei alguma coisa para a gente ver hoje, preparei essa aula, e aí a gente vai conversando ao longo da aula, pode ser? Espero que também vocês participem e, sobretudo, que colaborem comigo, contribuindo para o desenvolvimento da aula, tá bem? Eu já agradeço antemão a participação de vocês. Então, pessoal, eu vou tentar fazer aqui uma apresentação da tela, porque para eu não me perder na minha apresentação, eu preparei um slide. Eu vou procurar não ficar lendo muito o slide, porque não é essa a intenção. Mas eu precisava fazer o slide para tentar me organizar um pouco, no sentido de ter uma sequência à aula, né? Para que eu pudesse até depois fazer outras explorações, sair um pouco do texto, do slide, né, mas ter um fio condutor que são os slides que eu pensei em um desenvolvimento com início, meio e fim, tá? Eu vou tentar fazer essa apresentação aqui. Eu tenho que clicar na janela, né, em compartilhar. Isso. É PowerPoint, Raul, a apresentação? Isso, é PowerPoint. Acredito que é a janela. Se não der certo a janela, você coloca a tela inteira, que eu acho que daí não tem problema. E aí, será que foi? Ainda não apareceu para nós. Vamos ver se agora vai. Agora está carregando aqui. Isso, agora foi. Foi? E agora? Apareceu. Apareceu os slides? Sim. Deixa eu só ver aqui como que eu faço para aumentar. Acho que se clicar F5, dá certo. Deixa eu ver. F5 não foi. Então, ali em cima, ó, apresentações de... Foi? Foi. Tá inteiro agora. O problema é que eu não vejo vocês, né? Fica um pouco estranho. Bom, então, vamos lá, pessoal. Inicialmente, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o Essa de Queiroz, né? Para que vocês possam compreender. Eu sempre gosto. Não é muito bem ficar explicando a obra para uma biografia, tá, pessoal? Não vai muito bem por aí. Mas perceber como que há uma certa relação entre a vida do autor e a sua obra. Uma relação no sentido de que a obra, de alguma forma, acaba deixando entrever certas marcas desse autor, né? Então, o Essa de Queiroz, ele foi um diplomata
e também foi cônsul. O Eça de Queiroz, ele formou-se em Direito, tá? Então, ele tenta inicialmente exercer a advocacia, e a partir do momento que ele se torna cônsul, ele passa a viajar bastante. Primeiro ele vai para Havana, depois ele vai para a França, depois ele vai para a Inglaterra. Eu estou falando isso não necessariamente numa ordem cronológica, tá, pessoal? Mas que ele viajou para diversas cidades, para diversos países, né? E todas essas andanças do Eça de Queiroz vai favorecer um processo de construção da sua visão a respeito da própria vida, né? Então, o Eça de Queiroz, ele morre em Paris, tá? E aí, para falar um pouquinho para vocês, explanar um pouquinho sobre a vida do Eça de Queiroz, eu estou falando a partir do livro do Marçom Moisés, tá? Que é o manual de literatura portuguesa dele. Acho que fica até legal mostrar um pouco para vocês, que é esse aqui, acho que vocês devem conhecer. A Rosana também trabalha com o Marçom Moisés. Marçom Moisés foi professor da Universidade de São Paulo e faleceu em 2018, tá? Mas foi um grande estudioso da literatura portuguesa. E, embora eu não seja da portuguesa, a gente tem alguns livros em casa. Eu lembro que eu comprei esse livro na graduação ainda. E a gente vai comprando alguns livros, e inicialmente, quando a gente começa a estudar, a gente não sabe muito bem por que está comprando determinado livro, mas sabe que em algum momento ele vai servir de alguma forma, né? E quando eu comprei esse livro foi um pouco assim, eu não sabia muito bem por que eu estava comprando. Eu lembro que eu fiz uma disciplina de literatura portuguesa, e toda disciplina que eu tinha, eu passava a comprar alguns livros que eu achava interessantes. E esse foi um desses livros e me ajuda muito, tá? Me ajuda bastante. É um manual bem didático mesmo, porque ele vai fazer uma síntese dos principais, vamos assim dizer, movimentos artísticos na literatura, realismo, naturalismo e essas escolas literárias que você já conhece, tá? A gente não vai ficar somente nessa perspectiva, mas como a Rosana já colocou outras vezes também, é importante conhecer esses momentos, que é para depois sair dessas caixinhas e perceber como que a obra transcende os próprios limites dessas escolas, né? E para a gente reconhecer isso, a gente precisa entender, por exemplo, o que foi a escola literária do realismo, que é onde situa-se maior parte, ou boa parte da obra do Eça de Queiroz, tá? E a obra do Eça de Queiroz, segundo alguns críticos, inclusive segundo o Marçom Moisés, ela é dividida em 3 fases. Eu, particularmente, não gosto muito da palavra fase para o escritor, né? Eu estudei Osman Lins no mestrado, e alguns críticos também diziam que ele tinha algumas fases, que a obra dele dividia-se em algumas fases. Eu, particularmente, não trabalhei com essa perspectiva de fases, porque a fase, ela demonstra um pouco... É como se o tempo tivesse cindido, aqui começa um e aqui termina outro, e não funciona muito bem assim. Eu prefiro chamar de momentos. Então, no primeiro momento, o Eça de Queiroz, ele inicia-se na escrita, e digo-se na escrita literária, em 1866, e até 1875 é o que os autores, que os críticos chamam de primeira fase do Eça de Queiroz. Então, aí, durante toda essa produção, e aí no final do ano de 1875, é que ele vai lançar o Crime do Padre Amaro, que vai ser o romance um dos romances mais conhecidos dele, depois de O Primo Basílio também, né? Junto com o Primo Basílio. Mas o Primo Basílio inicia o que os críticos chamam de segunda fase do Eça de Queiroz, tá? Então, a segunda fase do Eça de Queiroz, ela vai de 1875 a 1888, né? Esse segundo momento da produção literária dele. O conto que a gente vai ver hoje, que a gente vai conversar um pouco, ele está situado no finalzinho da primeira fase do Eça, no finalzinho desse primeiro momento da escrita do Eça, e ele ele é publicado em 1873. Algumas pessoas dizem que foi publicado em 1874. Mas eu vou ficar com o que a professora Maria João, né, que é da Universidade de Coimbra, inclusive que eu vou falar um pouco dela daqui a pouco, diz, né, que foi publicado em 1873. Então, veja,
Os críticos dizem que é nessa segunda fase do Eça de Queiroz, que começa a partir de 1875, principalmente com o crime do Padre Amaro, que o Eça de Queiroz, de fato, passa a trabalhar em sua escrita aspectos relacionados à estética literária do realismo. Então, é a partir da segunda fase desse autor, com o crime do Padre Amaro, e que você pode, que o leitor pode perceber na escrita do Eça de Queiroz, um movimento de, vamos assim dizer, um movimento de aproximação com diversas correntes que estavam tendo ali no século XIX e que vai fundamentar, obviamente, a estética literária do realismo, como, por exemplo, o positivismo do Auguste Comte. Tá? Ele se considera um herdeiro dessa geração. O Eça de Queiroz, ele é bastante ativo em pensar uma estética realista, e ele diz isso muito claramente, né, que a obra de arte precisa servir, né, como uma bússola para guiar o homem no sentido de resolver problemas, de denunciar problemas, de criticar os problemas. Então, a obra de arte, nesse momento, para o Eça, ela é quase como que um objeto de denúncia dos problemas sociais do final do século XIX. Tá? Essa perspectiva, depois, ela vai ser mudada, porque na terceira fase, ou no terceiro momento, que vai de 1888 até quase a sua morte, em 1900, o Eça ele já está modificado. E vamos assim dizer que alguns críticos vão colocar que o Eça já vai ter uma visão, vamos assim dizer, mais completa e mais total em relação ao humano, né? Uma visão que talvez esteja muito mais ligada ao sentido da vida, a uma espécie de hermenêutica do sujeito, tá? É como se ele já tivesse muito mais maduro e ele já tivesse se desatado, se desvencilhado de todos esses códigos sociais, e ele tivesse muito mais preocupado, nesse terceiro momento, com o humano em si, né, com as questões humanas, com a humanidade, tá? E isso é muito característico de alguns escritores após a maturidade. Ele vence determinadas interesses sociais e políticos, não que ele abandonou, tá, pessoal? Não é isso, não se trata de um abandono do que foi totalmente. Em alguns casos ele abandona assim, mas em outros é como se ele tivesse amadurecido para as questões humanas, para uma espécie de reflexão do humano em relação às outras pessoas e ao mundo, tá? Então, deixando isso claro para vocês, a primeira fase dele, a gente pode entender que começa com os artigos e as crônicas publicados nos folhetins no jornal A Gazeta de Portugal. Depois ele vai reunir esses textos, vai publicar um livro, tá? Com esses textos, que se chama As Prosas Bárbaras, que está aí situado nessa primeira fase. No segundo momento que eu falei para vocês, é a fase de fato realista e de crítica social do Eça de Queiroz. E aí é nesse momento que surge o Primo Basílio, que vai surgir também o Crime do Padre Amaro e também o conto de que a gente vai falar aqui, tá? E aí no terceiro momento vão vir os textos A Cidade e as Serras, tá? Que é um texto muito mais denso do ponto de vista reflexivo, no sentido de trazer aquelas questões que eu já falei anteriormente para vocês, e está muito ligada também à fé, tá? A fé do Eça de Queiroz, ela vai vir muito nessa última fase dele, que ele já está se encaminhando para o finalzinho da vida, tá? E da morte. Bom, eu acho que, inicialmente, pessoal, e essa questão do que eu falei para vocês da terceira fase dele, desse terceiro momento de produção do Eça, também alguns críticos apontam que há um interesse muito forte nesse terceiro momento dele de aproximar a sua escrita numa espécie de representar o homem em contato com a natureza, tá?
Então, é como se o homem só pudesse ser feliz, né, a partir do momento que ele sai, que ele deixa de lado esses códigos sociais, deixa de lado a cidade e vai buscar o seu equilíbrio e a partir da natureza e da simplicidade que há na natureza, como se o homem tivesse que se reconectar com a natureza, que é a sua própria origem, tá? Isso, obviamente, que tem muito a ver com o arcadismo, né? Que você sabe que o arcadismo é essa busca pela natureza, essa busca pela reconciliação das nossas origens, né? E isso vai estar presente nesse terceiro momento da escrita do Eça de Queiroz, principalmente no livro que eu falei para vocês, que é a Cidade e as Serras, tá? Então, feita essa primeira observação a respeito do Eça de Queiroz, vocês podem perceber, então, que cada momento da vida desse escritor, você vai ter um tipo de produção. Então, não é que a gente está justificando a obra pela biografia do autor, tá? Mas é que há, mesmo que o autor não queira, involuntariamente, há uma espécie de transfiguração do pensamento do autor, da vida do autor para a sua obra, né? E isso vai refletir no processo criativo, em como ele pensa e como ele constrói os seus textos, tá? Então, inicialmente, a respeito dessa de Queiroz, é isso. Agora, a gente pode entrar especificamente no nosso texto, que é o conto Singularidade de uma Rapariga Loira, tá? Eu coloquei uma imagenzinha aí do Eça para a gente ver, porque eu sou uma pessoa que eu sou um pouco imagética, preciso de imagens também, tá? Mas também só foi uma, pessoal. Então, segundo a professora Maria João Simões, que é uma grande pesquisadora do Eça de Queiroz, tá? E professora da Universidade de Coimbra, A Singularidade da Rapariga Loira foi publicado em 1873, tá? Eu estou falando da professora porque eu conheço a professora Maria João. A professora Maria João, como eu falei agora, além de professora da Universidade de Coimbra, ela é pesquisadora do Eça de Queiroz e também ela faz parte de um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, que é coordenado pelo professor Sidney, do qual eu também faço parte. E é uma mulher extremamente humilde, simples, é uma mulher educadíssima e inteligentíssima. Gosto muito da professora Maria João, e eu estou falando dela porque, como pesquisadora do Eça, em alguns momentos da minha apresentação, vocês vão ver que eu recorri a um texto dela, tá? O texto dela chama-se, deixa eu só abrir aqui para vocês, inclusive eu já recomendo esse texto, tá? Para quem tiver interesse, dá uma olhada no momento de realização dos exercícios, tá? Porque pode ajudar. O texto dela chama-se Conto e Composição Narrativa, Aspectos Compositivos do Conto Queirosiano. Esse conto saiu pela Universidade de... Deixa eu só confirmar aqui rapidinho Aqui. Esse texto, ele saiu na revista Forma Breve, da Universidade de Aveiro, tá? No ano de 2003. E eu vou dialogar um pouco com esse texto aqui hoje, tá, pessoal? Então, a Singularidade de uma Rapariga Loira, do Eça de Queiroz. Esse texto, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, tá? Mas eu acredito que sim, alguns sim, outros não, o que é comum também. Esse texto, ele vai falar sobre um personagem, sobre o Macário, que é o protagonista, tá? Macário e a Luísa. Então, pessoal, como que eu poderia iniciar ou introduzir essa conversa com vocês, essa aula com vocês sobre a singularidade de uma rapariga loira? Primeiro, a gente precisa entender que essa história ela é contada a partir da perspectiva de que o fato já ocorreu. Então, os fatos ocorridos
são contados pelo narrador, em terceira pessoa, tá? Esse narrador, a gente não conhece, a gente não sabe o nome dele, e ele vai contar a história do Macário e de um amor, do grande amor da vida de Macário, tá? Então, o narrador conhece Macário quando este, né, e já está em uma certa idade. Então, o narrador conhece Macário quando o Macário já está quase com seus 60 anos. A história que ele vai contar se passa quando o Macário tinha 22 anos e a Luísa tinha 20 anos, tá? Então, eles se encontram numa estalagem do mínimo, em que eles estão hospedados. O narrador e Macário partilham o mesmo quarto, e isso vai facilitar a confidência do relato da vida de Macário, suscitados por uma conversa ao jantar sobre a beleza feminina das terras do norte de Portugal. Então, nessa estalagem do Minho, o Macário vai conhecer o narrador, que a gente não sabe quem é, e nessa estalagem, os dois vão ficar no mesmo quarto. Antes, porém, de entrar nesse quarto para que o Macário em que o Macário de fato vai passar a contar a vida do seu grande amor, que é a Luísa, a história do seu grande amor, que é a Luísa, desculpe, essa conversa inicia-se no jantar, tá? Então, ela se inicia no jantar com uma reação adversa do Macário, que, quando o narrador começa a falar sobre as belezas femininas do norte de Portugal, o narrador ele começa a se fechar, o Macário começa a se fechar, e aí o narrador vai perceber que há aí alguma coisa mal resolvida com alguma mulher do norte de Portugal. Tá? A reação a essa conversa faz parecer ao narrador que há alguma história por detrás do silêncio de Macário a estes comentários. Macário vem depois a contar a sua história ao companheiro de hospedagem, já no quarto. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Aí agora eu faço uma rápida citação do texto para mostrar como isso se deu. Cito o texto. A minha curiosidade começou à ceia, diz o narrador, quando eu desfazia o peito de uma galinha afogado em arroz branco, com fatias escarlates de paio, e a criada, uma gorda e cheia de sardas, fazia espumar o vinho verde no copo, fazendo-o cair do alto de uma caneca vidrada. O homem estava defronte de mim, comendo tranquilamente a sua geleia. Perguntei-lhe com a boca cheia, o meu guardanapo de linho de Guimarães suspenso nos dedos, se ele era de Vila Real. Então, a partir daí, ele começa a conversar com o narrador, com o Macário, tá? Nesse jantar. Antes do narrador tocar no assunto das mulheres, Macário estava alegre, estava conversador, falava, e a coisa estava andando perfeitamente. Quando o narrador toca no assunto das mulheres lindas e bonitas das terras do norte de Portugal, Macário já se esquiva, e aí é quando o narrador percebe que já silencia, e o narrador percebe que aí há uma história mal resolvida, tá? Então, pessoal, neste momento, o Macário vai dizer assim, o narrador pergunta se ele conhece, né, essas terras de Vila Real, no norte de Portugal. E o Macário responde, vivo lá há muitos anos, disse-me ele, terra de mulheres bonitas, segundo me consta, disse eu. O homem calou-se, hein? Tornei. O homem contraiu-se num silêncio saliente. Até aí estivera alegre, rindo, dilatadamente, loquaz e cheio de bonomia, mas então imobilizou o seu sorriso fino. Compreendi que tinha tocado a carne viva de uma lembrança. Havia, de certo, no destino daquele homem velho, uma mulher. Aí estava o seu melodrama ou a sua farsa, porque inconscientemente estabeleci-me na ideia de que o caso daquele homem, devera ser grotesco e exaltar escárnio. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para vocês. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Eu estou tentando voltar aqui para a apresentação. Na verdade, para vocês, né, que eu queria ver vocês, eu acho um pouco estranho. Não ver vocês. Deixa eu ver se eu consigo.
Aqui. Ah, voltei, gente. Eu sei que vocês estão me vendo, mas fica um pouco difícil não olhar para vocês. Acho que não há um negócio assim muito legal. Então, no primeiro momento, eu estou dizendo isso por quê? Porque, pessoal, o que acontece no início dessa narrativa é importante para a gente pensar a própria constituição do texto literário. Por quê? Porque essa história ela vai ser contada a partir da perspectiva do fato já ocorrido, tá? E uma figura de linguagem que a gente vai falar nela daqui a pouco. Isso é importante, por quê? Porque é só nesse momento da narrativa que o narrador monta esse palco para introduzir, de fato, o relato. Então, ele vai dizer, olha, indiretamente, ele está dizendo, estamos numa estalagem aqui em Vila Real, desculpe, no Minho, e aí está Macário, o narrador, e a partir desse momento que ele sai, o Macário vai sair dali da mesa e ele vai para o quarto. E quem está nesse mesmo quarto é o narrador. E aí é nesse quarto que Macário vai contar toda a vida dele e desse grande amor que ele teve no passado, que ele ficou intrigado ali no jantar. Vai contar tudo ali naquele quarto. E a partir daí, a gente sai um pouco daquele momento e vai entrar, de fato, na narração do texto. E aí a gente vai se aproximar muito mais do fato narrado, tá? É como se a história que foi contada anteriormente fosse presentificada pelo discurso narrativo, construído pelo narrador. Eu só vou colocar aqui o meu computador para carregar, porque a bateria dele está descarregando, tá? Só um minuto. Voltei. Estão vendo os slides? Não, agora tá indo, sim. Sim. Estão vendo agora. Então, pessoal, o que a gente pode dizer inicialmente a respeito da história que vai ser contada, o narrador ele vai introduzir o leitor mostrando quem é esse Macário, como que aconteceu esse fato. E aí ele vai dizer, começou, pois, por me dizer que o seu caso era simples e que se chamava Macário. Então, a partir daqui você percebe já como o narrador vai introduzir essa história de uma maneira simples, inclusive. E isso vai se dar também pela escrita. Vocês puderam perceber que a escrita ela é objetiva, ela é clara, tá? Ela é direta. E isso também é um traço desse momento da escrita do Eça de Queiroz. É uma escrita simples e rápida, inclusive porque você sabe que também isso é uma característica do conto, né? E direto ao ponto, contar uma história de uma forma breve, mas ao mesmo tempo densa, tá? Isso é algo que eu vou falar mais para o final da aula, porque nesse momento eu pretendo fazer uma explanação do conto, mostrar para vocês o que acontece, tá? Então, ele diz, o narrador, perguntei-lhe então se era de uma família que eu conhecera, que tinha um apelido de Macário. E como ele me respondeu que era primo desses, eu tive logo, de seu caráter, uma ideia simpática, porque os Macários eram uma família antiga, quase uma dinastia de comerciantes, que mantinham com uma severidade religiosa a sua velha tradição de honra e de escrúpulo. Eu destaquei esse ponto, pessoal, porque ele é fundamental para a gente compreender tudo que vai acontecer, inclusive no final da narrativa, tá? O que se passa neste conto é que é colocado em questão a honra, a moral, os valores, né, o que se tem de valor e o que não se tem de valor no sujeito. Neste caso, Macário é o sujeito que tem honra, né, e que ele preserva a sua honra. Esses valores, no sentido de que é um homem correto, é um homem justo, é um homem que procura se estabelecer na vida a partir de uma perspectiva ética em relação ao mundo, tá? E isso a gente vai perceber durante todo o conto, que
o Macário é colocado, é visto como um homem justo, um homem honesto, e Luísa já é o contrário. A Luísa já é vista como a mulher que não tem escrúpulos, a mulher que não tem honra, a mulher que não possui valor, né? Arteira, porque ela vai fazer certas coisas durante o conto que a gente vai ver também, que vocês vão perceber esse contraste entre o caráter de Macário e o caráter de Luísa. E é isso que está em questão durante todo o conto. São os comportamentos humanos, né? Aquilo que o Eça de Queiroz, acredito eu, procura dialogar em seus textos, que é o caráter humano, o que nos constitui, o que nos formula, o que nos torna pessoas, né? Nos torna sujeitos sociais, tá? E isso vai estar, obviamente, representado por esses personagens. Então, vocês percebem que aí o narrador apresenta logo o caráter de Macário, tá? E aí ele diz assim, ó, é suposto ao leitor, isso aqui, na verdade, que eu vou ler para vocês agora, é uma fala da professora, que eu peguei do artigo da professora Simões, tá? Da Maria João, e ela diz assim, é suposto ao leitor, ela fala nesse momento, especialmente sobre este conto em questão e sobre o início dessa narrativa. É suposto ao leitor acreditar que o narrador ouviu as confidências de Macário e, desta forma, consegue transmitir a história. A ideia de que é verdadeira a história advém do fato de o narrador ter ouvido o relato de Macário e só então transmiti-lo ao leitor, a partir de um narrador que se declara positivo e realista. E isso aqui é uma citação do texto, porque no texto vocês puderam perceber que o narrador se declara positivo e realista. E aí vocês já sabem e já remetem ao que eu falei inicialmente das perspectivas do Eça de Queiroz, que era leitor de Auguste Comte e que se considerava positivo e realista, tá? Mostrando as circunstâncias em que ouviu o relato do protagonista. E isso é feito, inicialmente, pessoal, por uma figura de linguagem chamada analepse, que eu acredito que vocês conheçam. A analepse é um recuo no tempo para narrar fatos já ocorridos em relação ao tempo da narração. Então, a partir dessa figura de linguagem, o narrador recua no tempo dos fatos que já aconteceu, busca essa história para trazer ela para o momento presente, para o discurso da narrativa, para o presente, para o tempo presente da narrativa, presentificando esse discurso. E isso é feito por meio dessa figura de linguagem que se chama analepse. Isso é muito comum, pessoal, também no cinema. Vocês podem perceber, sobretudo nessas séries, por exemplo, da Netflix, e de outros canais também, tá? De outras plataformas, que geralmente o fato final, ele vem para o início, para, a partir desse momento, desencadear a explicação, os outros episódios, os outros momentos de uma série ou de um filme. Isso é muito comum. Isso é um recurso que se dá também no texto literário. Inicia-se pelo final, tá? É o que acontece em Memórias Póstumas Brás Cubas? Isso, exatamente, é o que acontece ali também. Ele começa a narrar a vida do final. Por quê? Porque ele vai contar a história a partir da perspectiva de alguém que já viveu. E isso é essa perspectiva do fato vivido que a professora Maria João está colocando, que vai trazer a questão da verossimilhança e da verdade, porque o leitor vai entender, opa, isso aqui aconteceu, este fato aconteceu, então ele é verdadeiro. Compreendem? E isso vai criar, obviamente, no conto, uma ideia de real, efeitos de realidade. Se a gente pensar, por exemplo, conforme o Barthes, né, no texto dele, que chama Efeitos do Real. Então, os efeitos do real, ele vai sendo construído durante todo o conto, mas, no início, há também uma perspectiva muito forte de construção dessa realidade, que é quando o narrador, no quarto, junto com o Macário, se debruça sobre as suas experiências, pelo menos nesse palco montado, aparentemente, pelo narrador, em que eles vão para o quarto dessa estalagem, e aí Macário passa a contar toda a sua vida. E isso vai construir no leitor uma ideia de verdade, porque o discurso, o fato foi vivido. O discurso construído pelo narrador conta a história
a uma história vivida, tá? E vai trazer, obviamente, a questão da verossimilhança para o texto ficcional. E, como eu falei, é um recurso muito comum, tanto na literatura quanto nas artes cinematográficas, tá? Então, um outro elemento que eu gostaria de ressaltar para vocês, que também tem a ver com os outros textos que a gente estudou, por exemplo, quando a gente viu o Amor de Perdição, nós podemos perceber que o amor de Teresa... agora eu me esqueci o nome do protagonista. Alguém me ajuda do Amor de Perdição? Teresa e Bartolomeu, é isso? Pessoal? Eu não lembro. Não lembra? Eu esqueci aqui agora. Mas acho que é Simão. É o Simão, verdade, obrigado. Então, a Teresa e o Simão, eles se conhecem pela janela, né? Uma perspectiva muito romântica, que a Rosana até colocou, que tem a ver também com a perspectiva do Romeu e Julieta. E aqui, ainda que nós estejamos no realismo, e aí no século XIX, não vai se dar de uma forma diferente. Macário conhece a Luísa pela janela, tá? Então, eu destaquei essa janela porque isso já é um diálogo com os textos que a gente leu anteriormente na disciplina, tá? Principalmente com Amor de Perdição. E aí eu faço a citação, tá? Mas, por esse tempo, veio morar, e aqui o narrador já está apresentando, por quê? Como que o Macário conhece a Luísa? A Luísa vem morar, vai ser vizinha de Macário, e ela vem morar na frente da casa dele, tá? Onde ele mora com o tio. O Macário, ele trabalha no armazém do tio Francisco, o armazém é na parte de baixo, e o tio mora em cima, e ele mora com o tio Francisco, tá? E quando ele está de descanso na casa do tio, ele passa a olhar pela janela, tá? Desse sobrado, e ele passa a ver que chegou uma vizinha nova. Essa vizinha nova é a mãe de Luísa, tá? E, consequentemente, depois ele vai ver a Luísa. Então, vocês têm que entender que, no primeiro momento, conforme mostra o narrador, o Macário, ele começa a se interessar pela mãe de Luísa, tá? Que é uma senhora que o narrador vai descrever vestida sempre de preto, tá? Então, só que a diferença é que a mãe de Luísa, ela possui cabelos pretos e a Luísa possui cabelos loiros, tá? Então, inicialmente, o narrador vai mostrar como que isso acontece, como que eles se conhecem. Mas, por esse tempo, veio morar para de frente do armazém dos Macários, para um terceiro andar, uma mulher de 40 anos, vestida de luto, uma pele branca e baça, o busto bem feito e redondo, e um aspecto desejável. Macário tinha sua carteira no primeiro andar por cima do armazém, ao pé de uma varanda, e dali viu uma manhã aquela mulher com o cabelo preto, solto e anelado, um chambre branco e braços nus, chegar-se a uma pequena janela de peitoril a sacudir um vestido. Aqui é o momento em que o Macário vê pela primeira vez a mãe de Luísa. Tá? E aí ele começa inicialmente a se interessar pela mãe da Luísa. E aí ele volta no outro dia para a janela para olhar para a mulher novamente. Tá? Você precisa compreender também, pessoal, principalmente para quem não leu o texto ainda, que Macário era um jovem muito solitário. Ele, inclusive, em algum momento do texto, o narrador vai dizer que ele se deu conta de que ele era sozinho, que ele era um homem solitário, um jovem solitário, porque sua vida era trabalhar e trabalhar no armazém do tio. Tá? Então, ele passa a querer ter alguém, porque ele se sente só. E aí a gente já remete para as questões que a Rosana também já falou em outras aulas, de como o texto literário, ele traz essas perspectivas de representação, né, das condições humanas, tá, dos problemas humanos, das questões humanas. Por quê? É quando Macário se sente só que ele passa a se interessar pela mãe da Luísa, inicialmente, tá? Mas depois ele vai na janela procurar a mãe da Luísa para vê-la novamente e ele dá de cara com uma outra mulher, agora uma mulher de cabelos loiros. E quando ele vê essa mulher, ele se apaixona completamente por ela.
tá? Então, diz assim o narrador: e ao outro dia, ainda impressionado, sentou-se à sua carteira com a janela toda aberta, e olhando o prédio fronteiro, onde viviam aqueles cabelos grandes, começou a aparar vagarosamente a sua pena de rama, mas ninguém se chegou à janela do peitoril com caixilhos verdes. E quando se fechou a carteira, sentiu de fronte correr-se a vidraça. Eram de certo os cabelos pretos, mas apareceram os cabelos loiros. Era uma rapariga, e aqui o narrador descreve quem é Luísa. Era uma rapariga de 20 anos, talvez fina, fresca, loira, como uma vinheta inglesa. A brancura da pele tinha alguma coisa da transparência das velhas porcelanas, e havia no seu perfil uma linha pura, como de uma medalha antiga, e os velhos poetas pitorescos ter-lhe-iam chamado pomba, arminho, neve e ouro. Então, veja, é com essa descrição da personagem que o narrador introduz e mostra quem é do ponto de vista físico, tá, pessoal? E vocês precisam entender isso, que é do ponto de vista físico a Luísa. Então, é nesse primeiro momento, através da janela, que o Macário conhece e se depara inicialmente com a Luísa. E desse primeiro momento em diante, a partir da janela, ele então se apaixona por essa mulher. E só que, embora ele compreenda, isso aqui, pessoal, conforme o narrador descreve, isso aqui é o modo como o Macário vê a Luísa, tá? Ele vê essa pessoa quase angelical, bondosa, tá? Transparente, límpida, né? Com quase uma pomba. Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito, vamos assim dizer, essa descrição dela é muito singular no sentido de mostrar que, para Macário, Luísa era quase um ser divino, porque isso também tem a ver com o amor. Eu não sei se vocês já se apaixonaram por alguém, mas quando você se apaixona por alguém, esse sujeito, essa pessoa que você se apaixona, é quase que um ser divino, ela não tem defeitos, você só consegue ver as coisas boas dessa pessoa. Ou eu estou mentindo? Tá certo. Talvez eu esteja enganado. Algumas pessoas conseguem ver o lado obscuro da outra, né? Mas não foi o que Macário percebeu. Macário está apaixonado e só consegue ver essa mulher como um ser quase que perfeito, tá? Então, quem é a Luísa? E aí a gente já volta para o título do conto. A singularidade é uma rapariga loura. A Luísa, ela vai se revelando aos poucos para o leitor. E eu destaquei aqui alguns episódios que vão mostrar, e aos poucos vão mostrando para o leitor quem é a Luísa. Por quê? Uma coisa é a Luísa para Macário, outra coisa é a Luísa para o leitor, porque o leitor vai conhecendo uma Luísa que o Macário não conhece, e que ele só vai conhecer no final do conto, quando a Luísa rouba o anel da joalheria. Tá? Então, quem é a Luísa? Os episódios revelam a reveladora da personagem, eu destaquei alguns. O primeiro deles é o pormenor do vistoso leque usado por Luísa. Então, Luísa é uma mulher de uma família, não é rica. Luísa não é rica, né? Ela muda para frente da casa do Macário e ela não é rica. As suas condições de vida para se manter, tá? Mas ela possui um leque, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão, eu vou ler um trecho para vocês, que é um leque muito elegante, e Macário fica pensando, mas como que essa mulher tem um leque assim, que parece custar tão caro, né? Aí ele vai dizer, não, deve ser o pai que deu de presente, às vezes o pai é um inglês e viaja muito e trouxe para ela, né? Então ele vai vendo aos poucos quem é Luísa, mas no fundo ele não quer acreditar quem é Luísa, tá? E o outro episódio é o desaparecimento dos lenços da Índia no armazém do tio Francisco. Em um outro momento, a Luísa e a mãe
vai até o armazém do tio Francisco, do tio de Macário, tá? E nesse momento que ela vai lá, desaparece um lenço da Índia. Ela perde os lenços da Índia e esses lenços desaparecem. Como ninguém sabe. Só sabe-se que os lenços desaparecem. Mas aí, vocês vão perceber que o narrador já vai entregando para o leitor quem que é a Luísa. Que Macário não consegue perceber quem que é a Luísa, tá? Um outro episódio que eu marquei para vocês, e que é também bastante significativo para a compreensão do percurso narrativo dessa personagem, tá? E aqui, pessoal, eu destaquei para vocês o percurso, tá? E inclusive a ordem que aparece aqui, esses itens que eu destaquei, foi que eu fui tentando, apresenta aquilo que eu fui tentando fazer com o texto, uma linha de raciocínio, de pensamento, que pudesse trazer e mostrar para vocês, né, essas marcas, e como a Rosana já falou outra vez, não são características, né? Porque característica é uma coisa mais volátil, mas as marcas que constituem esse sujeito que é a Luísa. São esses episódios que são reveladores das marcas identitárias dessa mulher. Então, depois do desaparecimento dos lenços da Índia, no armazém do tio, há um desaparecimento de uma moeda, tá? Uma moeda de ouro, e essa moeda é de Macário. Esse desaparecimento se dá na casa de Luísa, quando, em uma noite, tá? de convívio e jogo, ela chama a mãe da Luísa chama algumas pessoas para ir para a casa dela, o que é muito comum, para jogar, para conversar e tudo mais, e ali há uma aposta, e no final some uma moeda de ouro do Macário. E ninguém sabe como que essa moeda sumiu. E, por fim, o roubo do anel, que é o elemento surpresa no final do conto, e que, a partir daí, o leitor o narrador, de fato, diz quem que é a Luísa, tá? E esse elemento surpresa, ele precede o final do conto. Já é bem no finalzinho do conto mesmo, tá, pessoal? Então, esses 4 itens que eu linkei aqui para vocês, eu vou me debruçar um pouquinho mais sobre cada um deles, para que vocês consigam compreender as marcas identitárias dessa personagem e que, consequentemente, se contrapõem às marcas identitárias e aos princípios éticos e aos valores do Macário. E é esse elemento ético que vai trazer a separação desse casal e a impossibilidade de realização desse amor. E aí você vê que vocês vão perceber que a razão se sobressai em relação ao sentimento, nesse conto. E o leitor vai perceber, então, como que esse texto, ele dialoga com uma espécie de cientificismo do final do século XIX, porque o Eça de Queiroz põe a cena no seu texto exatamente essas questões que estão muito presentes no final do século XIX, que é o problema nas relações sociais, tá? Que eu vou falar mais a respeito desses problemas no final da aula, quando eu trouxer para vocês os elementos ou as questões humanas que o texto aborda, tá? Então, inicialmente, eu coloquei que o primeiro item, revelador das marcas identitárias dessa personagem, da Luísa, é o leque, tá? Então, pessoal, a gente precisa compreender as minúcias do texto, a gente precisa compreender a estrutura do texto, como que o texto é organizado estruturalmente para criar certos efeitos de real, certos efeitos de representação da realidade. O leque é um elemento que vai inicialmente e de uma forma muito singela introduzir as marcas da identidade de Luísa. E aí o narrador diz assim a respeito desse leque. Não a podia ver pela manhã. O sol, e aqui é o Macário dizendo que não podia ver Luísa pela manhã. O sol, mordendo de julho, batia e escaldava a pequena janela de peitoril. Só pela tarde, a cortina se franzia, se corria a vidraça, e ela, estendendo uma almofadinha no rebordo do peitoril, vinha encostar-se, mimosa e fresca, com o seu leque. Leque que preocupou Macário. Era uma ventrola chinesa,
redonda, de seda branca com dragões escarlates bordado a pena, uma cercadura de plumagem azul, fina e trêmula como uma penugem, e o seu cabo de marfim, de onde pendiam 2 borlas de fino de ouro, tinha incrustações de nácar, a linda maneira persa. E aqui ele vai descrevendo o leque. Era um leque magnífico, e naquele leque, inesperado nas mãos plebeias, era um leque magnífico, e naquele tempo, inesperado nas mãos plebeias de uma rapariga vestida de caça. Então, a partir desse momento, o Macário vai ver já uma característica, um elemento inesperado em Luísa, que ela vai ter um leque que é muito elegante, com fios de ouro, né, com linhas de ouro, e que é um leque que, aparentemente, é muito elegante para alguém da condição financeira que é a Luísa. A partir daí, ele começa a... Ele não questiona, mas ele começa a entender que ela possui alguns apetrechos diferentes, tá? Alguns adornos diferentes que não correspondem com a real condição financeira dela, tá? Em um outro momento, como eu falei para vocês, a mãe da Luísa, chamada de Senhora Vilaça, tá? Ela vai junto com a filha ao armazém do tio. E aí, nessa ida dela, some um pacote de lenços da Índia. E, obviamente, que Macário não desconfia que quem roubou esses lenços foi a Luísa, tá? Mas, aí eu destaco para vocês, talvez, o narrador não diz isso, mas talvez quem tenha percebido foi o tio Francisco. E talvez por isso ele não vai consentir o casamento do filho com essa mulher. Então, os lenços da Índia, nessa parte do texto, ele vai descrever, então, exatamente isso. Faço a leitura do texto, tá? Agora, queria ver lenços da Índia. Diz a Luísa já no armazém do tio, tá? E o caixeiro foi buscar um pequeno pacote daqueles lenços acamados e apertados numa tira de papel dourado. Macário, que tinha visto naquela visita uma revelação de amor, quase uma declaração, esteve todo o dia entregue às impaciências armadas da paixão. Ora, Macário acha que a Luísa foi até ao armazém do seu tio para ver Macário, mas no final ela foi lá para roubar o Macário, e o Macário está achando que ela foi lá porque ela ama ele, e ela gosta muito dele, e ela foi fazer uma visita de amor afetiva para Macário, quando, na verdade, ela foi roubar Macário, tá? E o tio do Macário. Andava distraído, abstrato, pueril, não deu atenção à escrituração, jantou calado, sem escutar o tio Francisco, que exaltava as almôndegas. Mal reparou no seu ordenado que ele foi pago em pintos às 3 horas, e não entendeu bem as recomendações do tio e a preocupação dos caixeiros sobre o desaparecimento de um pacote de lenços da Índia. Naquela visita que Luísa faz a Macário, ela rouba um pacote de lenços da Índia. E a partir daí, o tio Francisco começa a ficar esquivo, começa a ficar com o pé atrás com a Luísa, e talvez por isso ele não vai consentir o casamento do sobrinho com essa mulher, tá? Com a Luísa. O outro é a peça de ouro. Em um determinado momento, como eu falei para vocês, Macário é convidado pela mãe de Luísa a ir à casa dela para jogar, enfim, para ter uma noite de descontração. E aí, nesse momento, vai sumir uma peça de ouro do Macário. E essa peça também, quem pega e esconde para si, é a Luísa. Então, por 2 vezes, a Luísa rouba o Macário, tá? E isso é importante que vocês compreendam, porque para que vocês percebam como que essa relação afetiva entre Macário e Luísa, ela não é recíproca, porque enquanto um está buscando a afetividade, está buscando a realização amorosa, né, está buscando concretizar um amor, a outra está pensando em roubar, está pensando em tomar para si aquilo que não é seu.
Tá? E aí eu faço a citação do texto para a gente perceber esse é o roubo dessa peça de ouro. Ora, como era necessário, no fim do jogo, pagar uns tentos ao cavaleiro de Malta, que estava ao lado do beneficiário, Macário tirou da algibeira uma peça, e quando o cavaleiro, todo curvado e com o olho pisco, fazia a soma dos tentos nas costas de um ás, Macário conversava com Luísa e fazia girar sobre o pano verde a sua peça de ouro, com um brilho ou um peão, como um bureau ou um peão, desculpe. Era uma peça nova que luzia, faiscava, rondando e feria a vista como uma bola de névoa dourada. Luísa sorria, vendo-a girar, e parecia a Macário que todo o céu, a pureza, a bondade das flores e a castidade das estrelas estavam naquele claro sorriso distraído, espiritual, arcangélico. Mas, de repente, a peça, correndo até a borda da mesa, caiu para o lado do regaço de Luísa e desapareceu, sem se ouvir no soalho de tábuas o seu ruído metálico. Então, o beneficiado abaixou-se logo cortesmente. Macário afastou a cadeira, olhando para debaixo da mesa. A mãe Vilaça alumiou com um castiçal e Luísa ergueu-se e sacudiu com pequenina pancada o seu vestido de caça. A peça não apareceu. Então, pessoal, nesses episódios que eu ressalto para vocês, vocês vão perceber o caráter de Luísa. Por quê? Ele se assemelha ao loiro do seu cabelo. E para o narrador, o loiro é uma cor desbotada, é uma cor que não é muito natural. Então ele vai dizer, olha, o caráter de Luísa se assemelha à cor do seu cabelo. O caráter dela também é loiro. E aí você vê uma oposição em relação ao caráter de Macário, porque no início do texto o narrador já mostra que Macário fazia parte de uma família com valores, com honra, né, com um caráter moral, coisa que faltava a Luísa, tá? É o que o narrador coloca. Segundo me disse Macário, era muito singular o temperamento de Luísa. Tinha o caráter loiro, como o cabelo. Se é certo que o loiro é uma cor fraca e desbotada. Falava pouco, sorria sempre com seus com seus brancos dentinhos, dizia tudo, pois sim, era mais simples. Quase indiferente, cheia de transparências, amava de certo Macário, mas com todo o amor que podia dar à sua natureza débil, aguda e nula. Ou seja, ela amava Macário, mas amava Macário a seu modo, tá? Que não era, obviamente, o modo como Macário a amava. Então, Macário, ele decide ama Luísa, ele decide se casar com ela. Ele quer porque quer casar com Luísa, tá? Só que Macário é um homem honesto, é um homem trabalhador, é um homem que está sempre trabalhando muito, tá? E isso, obviamente, vai mostrar a característica, não somente a característica, obviamente, mas também o próprio elemento constitutivo da identidade de Macário, que se contrapõe à identidade de Luísa, que é o grande lance, que pelo menos que eu percebo, o grande lance desse conto. É como que eu posso usar? Qual a palavra, gente? É a diferenciação, né, a diferença moral do caráter de um em relação ao outro, tá? Porém, quando Macário decide se casar com Luísa, o tio de Macário, o tio Francisco, não consente. Ele não quer de jeito nenhum. E nesse momento, ele põe para a rua, obviamente, o tio de Macário põe para a rua Macário. Diga, olha, você quer casar? Então, rua, aqui você não vai ficar porque eu não quero que você case. Ele não queria que o filho casasse com Luísa, tá? Nesse momento é que Macário vai pela primeira vez a Cabo Verde, porque ele está sem emprego, ele trabalhou a vida inteira no armazém do tio, e quando ele sai para procurar emprego, ele não consegue, porque todos conhecem o tio,
o tio Francisco, e levando em consideração que o tio Francisco poderia ficar chateado com essas pessoas, as pessoas não querem problema com o tio Francisco. Então, os comerciantes resolvem que não vão dar emprego para Macário, porque o Macário está em brigas com o tio, em razão desse casamento, porque o tio não apoia. Ora, sem emprego, sem perspectiva nenhuma, ele vai viajar pela primeira vez para Cabo Verde. Tá? Quando ele vai para Cabo Verde, ele vai procurar trabalho, porque ele quer noivar com essa mulher. Tá? E já que ele não tem emprego onde ele mora, ele vai viajar para Cabo Verde para tentar trazer um dinheiro e conseguir noivar com ela. Porque Luísa, a mãe de Luísa, só vai autorizar esse casamento caso ele tenha alguns recursos financeiros. Tá? Então, Macário, ele vai ser demitido do serviço e ele vai ficar sem emprego, e pela primeira vez ele vai para Cabo Verde. Tá? E esse fragmento vai trazer exatamente isso. Tá? Eu não vou ler porque eu acredito que vocês também tenham lido. Tá? Eu também já li bastante, não quero ficar sempre lendo para vocês. Mas aqui nesse momento, ele vai pedir ao tio Francisco autorização para casar, o tio Francisco não vai deixar, e aí o tio Francisco põe ele para fora de casa. Então, a primeira viagem para Cabo Verde, quando ele viaja com a ajuda de um amigo do Chapéu de Palha. O Chapéu de Palha se diz amigo dele, que depois a gente vai ver que não é amigo dele, ajuda Macário a viajar para Cabo Verde para conseguir dinheiro. Tá? Ele volta de Cabo Verde com recursos financeiros para noivar com Luísa. Só que ele vai ficar sem dinheiro pela segunda vez, porque quando ele volta quando ele volta de África, de Cabo Verde, esse mesmo amigo que conseguiu o emprego para Macário, esse mesmo amigo vai pedir que Macário seja fiador de uma loja de ferragens que esse amigo do Chapéu de Palha quer abrir. Ora, esse amigo do Chapéu de Palha some com uma mulher e deixa a dívida para Macário. E Macário, como tem honra e é um homem que cumpre a sua palavra, ele liquida e paga essa dívida. E esse trecho mostra exatamente isso. Macário desempregado pela segunda vez. Por esse tempo, o amigo do Chapéu de Palha veio pedir a Macário que fosse seu fiador por uma grande quantia que ele pedira para estabelecer uma loja de ferragens em Grande. Macário, que estava no vigor dos seus créditos, cedeu com alegria. O amigo do Chapéu de Palha é que lhe deu um negócio providencial em Cabo Verde, conforme eu falei para vocês. A primeira vez que ele vai a Cabo Verde, quem a providencia é o amigo do Chapéu de Palha. Faltava, então, 2 meses para o casamento. Aqui o Macário já está noivo com a Luísa. Macário já sentia por vezes subir-lhe o rosto as febris vermelhidões da esperança. Já começava a tratar dos banhos, mas um dia o amigo do Chapéu de Palha desapareceu com a mulher de um alferes. O seu estabelecimento estava em começo. Era uma confusa aventura. Não se pôde nunca precisar nitidamente aquele imbróglio que Macário era fiador. Macário devia reembolsar. Quando soube, empalideceu e disse simplesmente, liquide e paga. E quando liquidou, ficou outra vez pobre. Ora, quando ele fica pobre novamente, ele vai procurar o tio, ele procura emprego novamente, não consegue, e ele vai procurar o tio novamente, o tio Francisco. Quando ele procura o tio Francisco, então, consente com esse casamento e diz, você pode casar então, é isso que você quer? Então case. Mas o tio Francisco só autoriza esse casamento porque ele percebe quando Macário paga essa dívida, tá? Que nem era dele, vamos assim dizer, que era do amigo, porque ele foi traído pelo amigo, tá? E isso é importante falar. O tio vai perceber que o sobrinho é um homem honrado, que o sobrinho possui valores e que possui honra. Então, ele vai dizer, você quer casar? Então, case. Tá? Ele autoriza esse casamento.
Deixa eu ver se precisa ler. Tá bem, essa parte não precisa porque ele está só autorizando, tá? Então, aqui a gente já está se encaminhando para o final do conto, tá? Para essa primeira leitura dos aspectos estruturais do conto, que eu estou tentando mostrar para vocês esse percurso narrativo, tanto da personagem Luísa, como também da personagem Macária. Então, este elemento aqui do anel, ele já é significativo, porque quando ele decide casar, quando Macária decide casar, obviamente que ele precisa de um anel. E Macário já está trabalhando para o tio novamente e já tem dinheiro. E ele leva Luísa a uma joalheria para escolher o anel de noivado. Nesse momento, a Luísa passa a experimentar vários anéis e ela gosta de um anel. Só que esse anel que ela gosta, ele fica frouxo, caindo do dedo, porque a Luísa tinha o dedo muito fino. O Macário, então, decide que vai levar esse anel. Mas esse anel, ele vai ficar na loja, porque o caixeiro, o dono da loja, né, ele vai ajustar o anel e deixar na medida do dedo da Luísa. E, obviamente, que Macário vai voltar no dia seguinte para pegar esse anel. No entanto, acontece o que eu falei anteriormente, que há aí um elemento surpresa. Por quê? Porque nesse momento em que a Luísa escolhe um anel, ela também rouba um anel. E aí vem o grande desfecho dessa história, tá? Eu vou ler para vocês entenderem e compreenderem exatamente esse finalzinho do conto. Luísa ia examinando as montres forradas de veludo azul, onde reluziam as grossas pulseiras cravejadas, os grilhões, os colares de camaféus, os anéis de armas, as finas alianças frágeis como o amor, e toda a cintilação da pesada ouriveria. E aqui o narrador já vai fazendo comparações. Pessoal, vocês devem ter percebido que as figuras de linguagem são muito fortes nesse texto. Há muitas figuras de linguagem. A comparação, por exemplo, ela é muito presente também nesse texto. Então, ele está comparando essas finas alianças, né, como o próprio amor, com a fragilidade do amor. E aí a gente pode pensar principalmente da fragilidade do amor de Luísa, né? Será que Luísa amava, de fato, Macário? Ou será só Macário amava Luísa? Né? E aí o narrador coloca essa comparação. Nesse momento, ela escolhe o anel, tá? Só que, enquanto eles estão ali conversando sobre esse anel que vai vir pegar no dia seguinte, a Luísa, eles deixam acordado que no dia seguinte vão voltar para pegar o anel já ajustado ao dedo da Luísa. Quando eles saem, o caixeiro diz, não, falta pagar. Aí ele falou assim, não, mas o Macário disse, não, mas eu vou pagar esse anel amanhã, quando eu vir pegá-lo. E o caixeiro diz assim, não é desse que eu estou falando do outro anel que essa moça pegou, essa senhora, essa mulher pegou. E Macário não consegue acreditar nisso. E eu vou ler para vocês verem exatamente as palavras que são colocadas pelo narrador. E, no entanto, Luísa continua... Aqui ela já escolheu o anel, né? E aí, depois dessa escolha, o narrador coloca. E, no entanto, Luísa continuava examinando os anéis, experimentando-os em todos os dedos, revolvendo aquela delicada montra cintilante e preciosa. Mas, de repente, o caixeiro fez-se muito pálido e afirmou-se em Luísa, passeando vagarosamente a mão pela cara. Essa senhora tirou dali um anel. Macário ficou imóvel, encarando um anel com 2 brilhantes. Vi perfeitamente. O caixeiro estava tão excitado que a sua voz gaguejava, prendia-se espessamente. Essa senhora, não sei quem tirou dali. Então, é a partir desse momento que Macário vai se dar conta, de fato, de quem que é a Luísa, quem que é essa mulher que ele ama. E aí vai se dar o triste desenlace dessa história. De repente, soltando o braço de Luísa, isso aqui é quando ele já sai, né? O Macário paga esse anel que ela rouba, tá? Como homem de honra que ele é,
E quando ele sai, sai da loja, os dois saem, acontece exatamente essa cena aqui, essa narração, e vocês vão perceber o que diz Macário quando descobre que a Luísa, a mulher que ele ama, é uma ladra. E ele diz assim, ó, o narrador, de repente, soltando o braço de Luísa, disse-lhe baixinho, vai-te. Ouve, disse ela, com a cabeça toda inclinada, vai-te. E com a voz abafada e terrível, vai-te. Olha que chamo, mando-te para o aljube, vai-te. Mas ouve, Jesus, disse ela, vai-te, e fez um gesto com o punho cerrado. Pelo amor de Deus, não me batas aqui, disse ela sufocada. Vai-te, podem reparar, não chores. Olha que vem, vai-te. E chegando-se para ela, disse baixinho, és uma ladra. Então, pessoal, vocês puderam perceber aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Vocês puderam perceber nesse texto, a partir dessa introdução que eu fiz para vocês, que Macário só percebe que, de fato, essa mulher é uma ladra no final de tudo. Tá? Então, esse percurso, tanto da Luísa quanto do Macário, nos faz perceber algumas questões que estão em jogo aí, e que essas questões vão ser reveladas a partir da estruturação do texto, a partir de um desenvolvimento estrutural, de uma organização estrutural da narrativa, que vai desencadear todo o desenlace, né, e o desfecho dessa história. Ao final, Macário não casa com Luísa, acontece a partir do conto, pessoal, ele termina exatamente ali, quando ele diz, vai-te, e a partir daí, os dois se separaram e nunca mais se viram, o casamento não aconteceu, o amor não se concretizou, e o leitor pode perceber diversas abordagens em relação ao que a gente já colocou anteriormente, sobre algumas questões humanas. E eu coloquei aqui para vocês, antes de falar dessas questões que o conto aborda, algumas questões relacionadas ao conto. Tá? Você já sabe que o conto tem uma forma curta, uma forma rápida, só que a Luísa de Maria, que é a pessoa que eu li, a pesquisadora que eu li, para falar um pouquinho para vocês sobre o que é o conto. Eu não vou me debruçar, pessoal, sobre essa explicação do que é o conto, porque eu sei que isso você já tem. Você já sabe que o conto é uma narrativa breve, é uma narrativa curta, né? Esses elementos você já sabe. Agora, eu vou destacar para vocês a densidade do conto, tá? Porque a Luísa, neste livro aqui, ó, o que é o conto, é um livro bem simples. Ela vai dizer que o que o conto tem de curto, tá? Tem também de denso, e essa densidade tem a ver com as questões que são trabalhadas, com aquilo que é abordado no texto, tá? E, não sei se vocês conhecem, mas também tem um texto do Ricardo Piglia. O Piglia tem um texto que chama Formas Breves. Nesse texto do Piglia, o Piglia vai dizer que o conto sempre conta duas histórias. Uma do plano, no nível visível e perceptível, e a outra no nível implícito, no nível que precisa ser interpretado, vamos assim dizer, pelo leitor do conto. E aqui eu coloco para vocês o que o Piglia diz, que o conto possui uma forma dupla. O plano visível, né, seria uma dessa forma, e o relato secreto, elíptico e enigmático. Então, esse relato secreto é aquilo que precisa, aquela atividade que precisa ser feita pelo leitor de compreender o conto e ver e perceber quais são as relações que esse conto está propondo em termos de representação. Tá? O Piglia vai dizer, por exemplo, que o conto é um relato que encerra um relato secreto. Não se trata de um sentido oculto que dependa de interpretação. O enigma não é outra coisa senão uma história contada de modo enigmático. A estratégia do relato é posta a serviço dessa narração cifrada. Como contar uma história enquanto se conta outra? Essa pergunta sintetiza os problemas técnicos do conto. Segundo a tese, a história secreta é a chave da forma do conto e de suas variantes. Ora,
o que o Piglia vai destacar, como contar uma história enquanto se conta outra, porque enquanto está se contando a história de Luísa e de Macário, a não realização afetiva, neste caso, automaticamente está se contando uma outra história. Quais são essas outras histórias que estão sendo contadas? A não realização amorosa, a impossibilidade da realização afetiva, né? Está se contando, por exemplo, a história de um jovem com 22 anos, cujas marcas identitárias é baseadas em princípios, em um aspecto moral, tá? E, de um outro lado, mostra, por exemplo, essa mulher que não tem essas marcas, né? Ou que tem outras marcas, tá, pessoal? E aí eu não vou nem entrar ainda numa análise de gênero, tá? Porque o negócio já vai um pouquinho muito mais além, porque poderia, por exemplo, ter sido Macário, que não tinha honra, né, nenhuma, mas, no caso, é a Luísa que não tem honra. A gente pode discutir sobre isso daqui a pouquinho, quando eu abrir para a gente dialogar um pouco mais, tá? Então, eu apontei para vocês aqui também algumas questões humanas que o conto traz. Primeiro, a grande questão colocada é o amor. Há aí uma não realização afetiva, uma não realização amorosa, tá? O que significa que não há amor. Macário ama Luísa, porém, Luísa se ama Macário, não é da mesma forma que Macário a ama. Porque, pessoal, vocês puderam perceber que em alguns momentos, enquanto Macário acha que Luísa está indo visitá-lo, está querendo vê-lo, na verdade, ela está roubando ele. Então, ela rouba ele, quando rouba o tio, por exemplo, no mercado, quando ela rouba a moeda dele na casa da mãe Vilaça, né, ela está roubando ele. Então, veja, que relação é essa? Que amor é esse que Luísa diz que tem? E aqui eu lembrei muito da Teresa, né, com Simão. Que amor era aquele que a Teresa tinha por Simão? Será se de fato era amor? E se era amor? Era um amor à maneira de quem? Né? E eu consegui pensar bastante nessa relação com Teresa, porque a Luísa traz algumas características e que talvez essas características no seu percurso narrativo estejam em diálogo com a Luísa, por exemplo, do Primo Basílio. E o Primo Basílio vai vir depois desse texto. Eu fiquei também me questionando qual a relação da Luísa nesse conto com a Luísa do Primo Basílio. Dá para a gente fazer esse diálogo também, tá? Então, a primeira questão que eu coloquei foi o amor, tá? A não realização do amor e a solidão. Mas como assim a solidão? Vocês puderam perceber que essa narrativa é contada quando Macário já tem quase 60 anos, e essa história se passou quando ele tinha 22 e Luísa tinha 20 anos. Ou seja, Macário está só numa estalagem. E em um momento do texto, vocês puderam perceber também, na leitura, que, não nos slides que eu coloquei, porque nessa parte eu não coloquei, mas em um momento, quando o narrador fala de Luísa, o Macário chora. Ora, o Macário chora com quase 60 anos de idade, ele chora quando ele lembra desse amor. Então, veja, é um homem que, aparentemente, está solitário, e se ele está com quase 60 anos e ainda chorando por um amor aos 22, há aí um sentimento muito forte que ficou mal resolvido. Eu acredito que vocês vão concordar comigo nesse sentido, tá? A dor, e talvez é por isso que ele chora, porque nesse processo de amor não realizado e da solidão, há também a dor em relação àquilo que Luísa faz, porque ele não esperava que Luísa fosse uma ladra. Como um homem honrado que ele queria alguém em níveis de semelhança que ele. Mas Luísa não era assim. E isso vai, consequentemente, criar em Macário uma dor em relação a Luísa, e talvez a uma espécie de desapontamento em relação ao próprio ser humano. Né? Como não ficar desapontado com o humano quando você está distribuindo afetividade para alguém, tá? E essa pessoa te devolve exatamente, esse sujeito te devolve exatamente como o oposto daquilo que você demonstra para ela ou para ele. Né?
embora seja uma perspectiva muito rasa e muito simples, eu estou tentando mostrar assim para vocês, para que a gente consiga visualizar, né, esses aspectos que eu estou colocando aqui e que o conto aborda, tá? A perda do amor, tá? É também um outro elemento característico dessa narrativa, a perda afetiva, né? A perda de valores também, porque a Luísa perde alguns valores ao longo do texto, né? Se é que ela tinha algum valor, principalmente de honra. Os valores morais e éticos de Macários também são colocados em questão, e a gente pode pensar, a partir dos valores do Macários, próprios valores humanos, né? Como sujeito de bem, como uma pessoa que busca se ajeitar na vida de uma forma honesta. Macário viaja para a África, a Cabo Verde, em razão desse amor. E como que esse amor, que a Luísa lhe devolve todas essas coisas que Macário faz em detrimento dela, em razão dela, né? Justamente com aquilo que vai desapontar ele naquilo que ele lhe é mais caro, tá? Que é a honra, que é o elemento que ela não tem. O drama familiar, eu também coloquei aqui esses elementos como características também, como marcas desse realismo, porque esse drama familiar entre o tio e o sobrinho é muito forte, tá? O drama familiar existe não somente no conto, mas nas relações humanas, né? A briga familiar também é presente na própria relação humana. E a falsidade, a traição, e aqui no caso a falsidade e a traição do amigo do chapéu de palha, que trai Macário, deixando para ele a dívida que havia feito, tá? Então, essas questões aqui, como a separação, por exemplo, amorosa de Luísa e Macário, nos faz pensar sobre as representações que o conto coloca em cena, para que a gente possa compreender, né? Também, e compreender e aprender também com o conto, a partir desses elementos que são representados nessa narrativa, tá? Uma outra questão que eu coloquei aqui foi o elemento histórico, porque há um ingrediente humano, como eu acabei de colocar para vocês, né, que se dá a partir dessa representação, mas há também o elemento histórico. O elemento histórico que a gente pode colocar é uma crítica ao burguês, à devassidão moral e física, uma crítica às instituições sociais, como o casamento e a família, porque, no final das contas, o Macário não casa. Ora, se ele não casa, é porque também, possivelmente, há aí uma crítica à própria ideia do casamento, o casamento enquanto uma instituição familiar, né? Que, muito possivelmente, o autor esteja querendo questionar e colocar em evidência nas representações que são postas nesse conto. A crítica à aristocracia portuguesa em decomposição, tá? Em decomposição no sentido de mostrar a decadência do próprio humano. Ora, espera-se que haja um determinado tipo de comportamento em Luísa quando há outro. Então, cadê as virtudes? Cadê a honra, né? Cadê a ética? Certos elementos não existem nas marcas identitárias de Luísa, e aí a gente pode perceber uma própria decomposição humana. E não é que existe só em Luísa, existe também no homem, de uma maneira geral, né? Porque a gente sabe de todas as questões que envolvem o ser humano, que envolve o sujeito enquanto pessoa que se situa no mundo e se situa em relação aos discursos que existem e que estão postos no mundo, tá? Então, nesse sentido, a ficção transfigura, segundo o Maçom Moisés, transforma-se, em arma de ação revolucionária e reforma da sociedade. Ora, a partir do momento que essa de Queiroz, e aqui essa citação eu estou trazendo exatamente quando o Maçom Moisés fala sobre essa de Queiroz, porque nesse momento em que o Essa escreve esse texto, ele compreende a literatura como uma arma, como um meio de intervir, né, de intervir na realidade social. E isso é possível ser feito, a partir da perspectiva do Essa, por meio da representação, por meio da representação artística, né, e daquilo que a arte coloca em cena.
Pessoal, de uma forma bastante sucinta e talvez muito mais simples do que a Rosana colocaria para vocês, eu tentei mostrar um pouco para vocês esse conto, tá? Me debrucei um pouco sobre ele, sobre a estrutura do conto, e em seguida mostrei um pouco para vocês sobre os elementos que tem nesse texto, tanto o elemento histórico quanto o elemento humano, que no texto ficcional eles estão em relação de concordância ou às vezes de disparidade, mas eles estão numa relação dialógica ali dentro desse texto e, consequentemente, vão criar modos de representação da vida, e que é isso que eu acredito que o texto literário propõe. Tá? Eu acho que, inicialmente, é isso. Agora, eu gostaria de abrir para as discussões e gostaria que vocês colocassem alguma questão que talvez não ficou muito bem esclarecida, porque a gente, obviamente, quando está dando uma aula, principalmente assim nesse formato, pessoal, porque eu já dou algumas aulas para adolescentes, mas não no formato online, né? E isso para mim é novo. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso, principalmente por esse formato online, que para mim é bastante diferente. Porque, como eu estou com os fones de ouvido, por exemplo, às vezes eu não me escuto muito bem. E aí o tom da minha voz, ele pode subir um pouco, eu posso ficar, às vezes, estar bem nervoso, justamente porque eu não tenho uma percepção muito nítida de vocês, por exemplo, quando eu estou colocando os slides, tá? Então, eu peço que vocês compreendam isso também. E eu gostaria de ouvir vocês um pouco agora. Posso falar? Claro. É o Davi aqui, não sei se está vendo aqui a gente, porque para mim tá tudo preto, assim, a sua imagem não tá funcionando, porque a minha internet ela tá caindo, então eu nem liguei o meu vídeo, porque ela tá caindo um pouco. Sem problema. Mas eu só queria falar um pouco, assim, da estrutura do texto. Antes eu quero confessar um pouco que eu adorei esse conto, eu confesso que fui enganado um pouco pelo narrador, porque na minha leitura eu fiquei muito suspeito, assim, a princípio, porque eu falei, não, pera, esse narrador, ele é um personagem e ele tá contando a história de um cara que contou para ele, então parece meio suspeito, né? Eu pensei, pode ter uma intervenção moral dele, ele pode ter feito algum julgamento sobre a história desse cara, então pode ter alguma diferença da história original para essa história que ele tá contando. Então toda vez que aparecia alguma coisa da Luísa, eu falei, mas será? Então eu dei o benefício da dúvida e no final me surpreendi. Eu falei, não acredito. Então, uma experiência de leitura minha que não sei se alguém foi enganado que nem eu. Mas o que me chamou muito a atenção no texto foi a questão do tempo. E aí eu queria perguntar, porque você, Raul, falou um pouco sobre essa questão da densidade do conto, né? E aí o que eu observei, por algumas vezes, a noção de tempo ela é diferente, assim, durante o texto. Então, acho que começa em setembro, a gente tem essa primeira noção de tempo, depois algumas páginas depois a gente viu que os meses passaram, mas quando chega, por exemplo, quando ele vai para Cabo Verde, em um parágrafo só ele consegue descrever todo o sofrimento, tudo que foi aquele período que ele ficou nesse outro lugar. E aí eu queria perguntar se essa noção de tempo, que é bem diferente conforme as páginas vão passando, uma hora muito rápido, outra hora muito devagar, ela tem a ver com essa densidade que o conto ele traz e de certa forma, ele precisa, né, para essa estrutura. E se também essa densidade do tempo ela está muito mais relacionada, na verdade, com o formato desse texto, porque é como se fosse uma transposição, né, um relato de uma história que foi contada para esse narrador. Então, se esse formato desse tempo tem a ver com a maneira que a história foi contada, né? Ela foi construída. Sim, é Davi, não é? Isso. Eu estou aprendendo o nome de vocês ainda, tá, pessoal? Eu acredito que sim, Davi, porque eu vou ler para você um trecho do artigo da professora que ela cita exatamente as palavras do Essa quando ele fala sobre o conto, tá? Que eu acho que vai ajudar a gente um pouquinho a pensar sobre essa questão que você coloca, tá?
Ó, e o próprio Essa reconhece a necessidade de concisão do conto, considerando essa caracterização como algo já instituído. Então, também o tempo é preciso ser considerado como um tempo já instituído. E essa densidade, ela vai se dar também em relação ao tempo que o narrador precisa, em alguns momentos, encurtar essa narrativa para tornar ela mais rápida, né? E embora também em alguns momentos ele se adentre em determinados tempos e prolongue esse tempo, esticando ele ainda mais, justamente para entrar nessas regiões de densidade de que a gente falou anteriormente, tá? Conforme se pode verificar no prefácio Azulejos, um volume de contos publicado pelo seu amigo Conde Amoroso. E aí ela cita as palavras do Essa, tá? No conto, o Essa dizendo, no conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras, deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba num olhar ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser da paisagem, somente os longes, numa cor unida, tudo em boa hora, seguistes fielmente esta poética, que és velhíssima, já que já vem de Horácio. Então, aqui ele vai dizer que no conto importa exatamente aquilo que seja breve, rápido, mas que ao mesmo tempo seja denso, seja profundo, no sentido de mostrar aquilo que de fato importa. Em relação ao que você coloca sobre o tempo, eu concordo com você. Em alguns momentos, o texto ele passa muito rápido, estava em setembro, de repente já se deu um ano, por exemplo, o noivado do Macário com a Luísa, ele dura em torno de um ano, né? Quando ele viaja para Cabo Verde, ele volta de Cabo Verde, e aí é que ele começa a fazer os preparativos. Isso depois do segundo momento que ele fica pobre, é quando ele começa a fazer esse preparativo, que dura em torno de um ano, esse noivado. Então, em alguns momentos, eu não sou um estudioso do tempo, tá, pessoal? Eu sou um estudioso, eu estudo mais o espaço. Não sei se a Rosana já comentou isso com vocês. Mas em algum momento vocês vão perceber que, por incrível que pareça, para se contrapor a ideia colocada pelo Davi, que faz todo sentido. Em alguns momentos você vai perceber que essa densidade da personagem, por exemplo, ela está em relação a uma demora mais no tempo. Há uma demora mais nessa narração e que tem a ver com o tempo em que esse sujeito está situado do ponto de vista da narrativa. Tá? Então, para além da compreensão de que a história é contada a partir de uma perspectiva de um tempo já passado, né, que é presentificado pelo discurso narrativo, você tem essa série de tempos no texto e que em alguns momentos é mais curto, em alguns momentos demora mais a passar, né, em alguns momentos é muito mais rápido, e que isso também tem a ver com a própria densidade, tanto do texto, mas principalmente das marcas das personagens. Tá? No sentido de mostrar a sua interioridade, porque por mais que o narrador não se demore na narração dessa interioridade das personagens, em alguns momentos ele se debruça bem mais, você vai ver que a gente vai perceber que nesse momento que ele se debruça mais sobre a narração, nos aspectos psicológicos dessa personagem, há uma demora muito maior do tempo. É como que, em relação ao tempo, é como se esse tempo ele fosse mais esticado, vamos assim dizer, para haver essa demora em relação à narração que está sendo feita. Não sei se eu consegui ser claro. Sim, obrigado. O que mais, gente? Vitória, diga alguma coisa, Vitória. Não, só estou pensando, pensando aqui que no final fala que ela é uma ladra, né? E no momento que você falou isso, eu não li até o final. E eu fiquei pensando que ela não é só ladra só por ter pegado o anel, mas sim de ter roubado o coração dele e ter enganado durante muitos anos, sabe?
Aí por isso que eu fiquei aqui pensando e só ouvindo. Sim, e eu concordo com você nesse sentido, porque ela poderia ter dito que não queria, né? Que não estava afim e tudo. Durante o texto todo, você percebe que quem é Heloísa? Não tem muito assim. Os momentos que o narrador passa a falar sobre Heloísa, né? Você percebe que há uma espécie de dubiedade, de uma pessoa assim que não está entregue totalmente à coisa, né? Isso fica muito claro. E tem muito a ver com o que você está dizendo, sim, Vitória, porque no final das contas você vai perceber que ela não só roubou o anel, também como roubou talvez a confiança dele. A confiança, aquilo que o Macário é de fato, um sujeito ligado a determinados valores, e você percebe que ela, por estar próximo dele, né, e ele não quer perder certos elementos que ele tem, porque o narrador diz no início do texto, os Macários são de uma família honrada. Ele não deixando-se, vamos assim dizer, se contaminar por essas marcas da Luísa, ele diz, não, vai, porque ele compreende que ali não tem mais nada para ele. Alguém mais, pessoal? Então tá bem, eu vou encerrar por aqui, porque agora 9h30 eu tenho outra turma e eu vou falar mais ainda. Espero que eu esteja mais tranquilo para falar, menos nervoso, tá bem? E agradeço a participação de vocês, a compreensão de vocês nesse meu percurso de dar uma aula via Google Meet, tá bem? Obrigado, Raul. Até mais, até semana que vem. Foi muito bom. Tchau, tchau. Fica tranquilo para a próxima. Foi muito bom. Tá bom? Obrigado, agradeço. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Igualmente.